Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 22. Eu vou ler aqui na NVT, tá, queridos? Nova versão transformadora, é uma versão que eu gosto bastante, tenho citado. Ela é fácil de entender. Última carta do apóstolo Paulo, né? Diz assim: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Enviei minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar comigo antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. E você diz: Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Amados, essa palavra é específica, né, ao Vitor, mas com certeza tem muita aplicação para todos aqui presentes. Todos. Nesse contexto aqui, dessa carta, como muitos já sabem, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele sabia que o fim da sua vida aqui na terra estava chegando. Ele disse aí no versículo 6, não lemos, mas eu vou ler. Ele disse assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Na verdade, o texto que lemos é provavelmente as últimas palavras do apóstolo Paulo aqui na terra. Logo após, ele foi retirado da prisão e levado à morte. Esse é o contexto dessa palavra que acabamos de ler. Segundo John Fox, um historiador, tem um livro muito bom, eu recomendo, o livro dos Mártires. Se torce ele, sai sangue. Bom, o historiador John Fox diz que Nero enviou 2 soldados para dar notícia da morte do apóstolo Paulo. E Fox diz ainda que esses 2 soldados pediram que Paulo orasse por ele. Não está na Bíblia não, tá, queridos? É um assunto extra-bíblico e não antibíblico, é histórico. E Paulo orou e profetizou dizendo o seguinte para esses 2 soldados: vocês vão crer em Jesus e serão batizados diante do meu túmulo. E logo em seguida, Paulo foi levado para fora da cidade e deu o seu pescoço à espada. Ou seja, ele foi decapitado, perdeu a cabeça, mas ganhou uma coroa no céu. Ele morreu bem, pois ele viveu bem. Morreu bem, pois viveu bem. Até porque a vida é mais do que viver. E morrer é muito mais do que morrer. Amados, temos que ter em mente que o céu não é aqui. O céu não é aqui na terra. Aqui não andamos ainda em ruas de ouro, mas cruzamos vales de lágrimas. Essa é a realidade nua e crua. Aqui não recebemos o galardão, mas bebemos muitas vezes o cálice da dor. E o apóstolo Paulo bebeu o cálice da dor. Paulo perdeu a cabeça, morreu, mas sua obra continuou e permanece até os dias de hoje.
os seus escritos. John Wesley costumava dizer que Deus sepulta seus obreiros, mas a sua obra continua. Deus sepulta, Deus não morre, mas a obra do obreiro continua para a glória de Deus. E a obra do apóstolo Paulo continuou, deu prosseguimento. Agora, como Paulo encerra a sua carreira aqui na terra? É uma pergunta. Qual é a avaliação que ele faz da sua vida? Como ele termina as suas últimas palavras? Se ele fosse examinado pelas lentes, por exemplo, da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso, né? Pela lente do sucesso pregado hoje, ele seria um total fracasso. Isso porque o maior pregador, missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo agora está velho, jogado num cárcere, numa masmorra, pobre, cheio de cicatrizes, muitos açoites que ele levou, apedrejamentos, e está ali abandonado no corredor da morte. Esse é o contexto. O grande apóstolo dos gentios está sozinho num calabouço romano, sem dinheiro, com poucos amigos, sem roupa para enfrentar o inverno e sofrendo as mais terríveis privações que você possa imaginar. Se hoje as cadeias são como são, imagine há 2000 anos atrás. Coisa de doido. Então, ele foi um fracasso aos olhos humanos. Não tem como negar. Aos olhos humanos. Mas ele foi um sucesso aos olhos de Deus. Aos olhos da teologia da prosperidade, ele foi um perdedor. Terminou pobre, terminou sem nada, mas aos olhos de Deus foi um sucesso. Como esse homem agora se sente diante de tudo isso? Como ele avalia o seu passado? Como ele avalia o seu presente? Como ele avalia o seu futuro? Eis a questão. Amados, o texto que lemos revela um homem vitorioso, um homem animado, um homem esperançoso, perdoador, amigo e companheiro. Não vemos aqui em Paulo nenhum sinal de frustração, ódio, rancor e amargura para com Deus. Tipo assim, é isso que eu mereço? Depois de tantos anos te servindo, parar numa cela como essa, sentindo frio, muitos me abandonando? Não há isso nos lábios do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo, mesmo preso e no corredor da morte, nos ensina e nos dá alguns conselhos. Mesmo no corredor da morte, como diz alguns, com atestado de óbito no bolso, né, só esperando aí o seu nome ser chamado, mas mesmo assim, ele nos dá alguns conselhos. E são esses conselhos que eu quero dar ao Vitor nessa tarde e início de noite. Esses conselhos servem também para cada um de nós aqui, tá? Cada um de nós precisam desses conselhos. O primeiro conselho: tenha amigos de verdade. Primeiro conselho: tenha amigos de verdade. E amigos de verdade geralmente são poucos, não muitos. Paulo está preso, muito próximo da morte, e ele diz a Timóteo no verso 9 aí que lemos: por favor, venha assim que puder. Timóteo era amigo de verdade. Ele era, como se diz, pau para toda obra, amigo mais chegado do que o irmão, amigo, companheiro. Amados, na hora da dificuldade, é maravilhoso ter amigos, é maravilhoso. Paulo queria Timóteo perto dele. Isso é natural, isso é saudável. Jesus, no momento de maior agonia, ele chamou para perto de si Pedro, Tiago e João, para que estivesse com ele, para que orassem com ele. Só que dormiram, né? Mas ele chamou, ele queria a presença de amigos. Provérbios 18, 24 diz que alguns se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Até porque amigo da boca para fora é o que mais existe. Amigo da boca para fora. Existem os chamados amigos da onça, que se aproximam de nós na fartura, mas que somem quando vem a escassez. Estão conosco no churrasco, né? Chama para o churrasco, ele vai, mas quando aparece a doença, some. Estão juntos nos dias de festa, mas evaporam na dor
nos elogiam quando precisam e correm de nós quando precisamos. Isso é o que mais tem hoje em dia. Porém, queridos, como diz certo pastor, o verdadeiro amigo é aquele que chega à sua casa quando todos já foram embora. Repito, o verdadeiro amigo é aquele que chega à sua casa quando todos já foram embora. É aquele que não o desampara quando cai sobre sua alma a noite escura da crise. Esse é amigo. Amigo para valer. É aquele que se assenta com você no pó e na cinza, que chora com você e abre para você o coração, abre as mãos e abre também muitas vezes o bolso para socorrer no momento de dificuldade. O amigo verdadeiro não vem para receber, ele vem para dar, para compartilhar. Ele não nos abandona na hora da aflição. Portanto, Paulo era feliz, pois tinha amigos de verdade. Só no texto que lemos, queridos, ele cita alguns desses amigos. Ele dá nomes: Timóteo, Lucas, Crescente, Tito, Marcos, Tíquico, Carpo, Priscila, Áquila, Onesíforo, nomes bons para botar no filho, Onesíforo, Trófimo, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia. Cláudia já é mais comum. Paulo tinha amigos, queridos, que o amavam pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Até porque ele não tinha nada, humanamente falando. Não tinha nada, nada a oferecer. Estava preso por pregar o evangelho e não tinha um centavo no bolso. Na primeira prisão ainda tinha, morava numa casa alugada, ele pagava, lá no final de Atos 28. Mas nesse contexto aqui não tinha nada. Mas ele tinha o que dinheiro não compra. Ele tinha amigos de verdade. E eu posso dizer que tenho amigos. Não muitos. Dentre os poucos que eu tenho, está a minha esposa, está a minha filha que está aqui, está o Vitor, com quem eu converso semanalmente. Amigos de verdade. Sendo assim, precisamos de pessoas, queridos, que nos amam, nos apoiem, pessoas que nos aconselhem, pessoas que nos repreendam, porque amigo fala também a verdade, amigo puxa a orelha, né? Amigo muitas vezes nos coloca contra a parede e diz: olha, não vá por esse caminho. Infelizmente, alguns que dizem ser os nossos amigos não gostam da repreensão, não gostam quando dizemos que eles estão errados, que estão indo para um caminho de perdição, e infelizmente seguem adiante. Então precisamos de amigos que nos corrijam, amigos que nos repreendam e digam quando estivermos errados. Primeiro conselho então. Segundo conselho: não se aflija quando você for abandonado. Não se aflija, não se desespere, não surte quando você for abandonado, porque uma hora ou outra você vai ser abandonado. Paulo experimentou isso na pele. Versículo 10 aí diz: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Irmãos, Demas foi um amigo, um cooperador do apóstolo Paulo. Ele andou com Paulo, ele viajou com Paulo, talvez viagens missionárias com o apóstolo Paulo, pregou com Paulo, tinha as marcas de um verdadeiro amigo, porém, no momento mais difícil, deixou Paulo na mão, abandonou Paulo, literalmente, desertou. Ele começou bem caminhando com Paulo, mas terminou mal abraçando o mundo. E é por isso que as minhas palavras no início é sobre isso, queridos. Não importa como se começa, o mais importante é como se termina. Então, eu tenho visto muitos nadando e morrendo na praia. Tenha isso como meta na tua vida: eu vou até o fim. Eu vou até o fim com Jesus. Por mais que o pastor me decepcione, por mais que o obreiro A, B ou C, por mais que o diácono, o presbítero, o apóstolo, sei lá quem, me decepcione, meu irmão, olhe para cima, para o alto, para Jesus. O apóstolo Paulo tem uma frase muito interessante que eu gosto. 1 Coríntios 11:1, se eu não me engano: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu sempre falo para a igreja lá de Maricá, para os irmãos: enquanto eu estiver seguindo a Cristo, possa imite a mim. Se eu deixar de seguir a Cristo, me deixe de lado e continue seguindo a Jesus, porque pastor não é Deus. Pastor, que benção, hein? Pastor não é inerrante, pastor não é infalível.
ele pode falhar, mas há limite nessas falhas, há limite. Então, Demas começou bem caminhando com Paulo, mas terminou mal abraçando o mundo. E Paulo não foi abandonado somente por Demas. Nessa mesma carta aí, capítulo 1, versículo 15, ele diz também assim, ó: como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Misericórdia, hein? Mais um para a lista, gente, né? Lista de nome para filho. Hermógenes. Ou seja, Paulo foi abandonado por muita gente, não pouca, mas por muita gente. Da mesma forma, todos passamos por abandono no decorrer da vida. Quem nunca passou vai experimentar um dia. Se Jesus experimentou isso com Judas, não somos melhor do que Jesus. Pessoas vão nos abandonar. Talvez abandonar na hora que mais precisarmos delas. Pessoas vão nos abandonar. Queridos, pessoas entram e saem da nossa vida. Entram e saem, porém precisamos ficar firmes, pois Deus também envia pessoas para a nossa vida. Se por um lado pessoas vão, nos abandonam, Deus envia outras para nos apoiar, para estarem conosco. Pessoas vão virar as costas para nós, não tem como negar essa realidade, mas Deus sempre enviará outras pessoas que serão verdadeiro bálsamo para a nossa alma, serão bênção para a nossa vida. Paulo declarou o seguinte aí no versículo 11 que lemos: somente Lucas está comigo. Ou seja, Demas abandonou Paulo, mas Lucas ficou. Um foi, o outro ficou. É assim que acontece, não tem como ser diferente. Não tem. E mais, 2 Timóteo 1, 16 a 18, Paulo fala também de um grande amigo chamado Onesíforo. Ele diz assim, ó: que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Lindo. Muitos abandonaram, mas teve esse aqui também, que chegando em Roma procurou. Imagina, como deve ter sido difícil encontrar a prisão em que Paulo estava. Queridos, existem pessoas que entram para ficar conosco, pode-se dizer, a vida inteira. Existem outras que ficam conosco por um tempo. Alguns irão e depois voltarão, outras irão e nunca mais voltarão. Isso é fato e precisamos estar preparados para isso, não nos iludirmos e não nos desesperarmos quando isso acontecer. Amados, precisamos valorizar os que ficam e não ficar lamentando pelos que foram. Portanto, quando pessoas forem embora, não deixe que a alegria do ministério seja, pode-se dizer, maculada por esses, porque outros virão e virão para ser bênção na sua vida, na minha vida, na tua vida. Uns vão, mas Deus envia outros para nos ajudar e nos abençoar. Terceiro conselho: esteja sempre pronto a perdoar. Esteja sempre pronto a perdoar. Um assunto muito espinhoso. 2 Timóteo 4,11, ele disse aí, ó: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. O Marcos aqui, queridos, historicamente, ele é o escritor do segundo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo. Foi um homem tremendamente usado por Deus para escrever um livro inspirado. Porém, nem tudo eram flores. Marcos havia abandonado Paulo na primeira viagem missionária. Ele abortou a sua primeira missão no meio do caminho. Abandonou Paulo. Não se sabe historicamente qual foi o motivo, não sabe-se. E mais à frente, quando Paulo aí deu início à segunda viagem, o Marquinhos quis ir. De novo, queria acompanhar o apóstolo, mas Paulo não deixou. Porém, Barnabé, diz a história, queria dar outra oportunidade para o Marcos, mas Paulo discordou.
não aceitou que aquele que havia abandonado na primeira oportunidade os seguisse de novo, porque poderia abandonar de novo. E o problema foi tão grande, diz a Bíblia, que Paulo separou-se de Barnabé por causa do João Marcos, mais conhecido como Marquinho, para os íntimos. Porém, amados, a história não termina assim. No texto que lemos aí, Paulo está na prisão, velho, cheio de cicatrizes, cabelo branco, com a cabeça mais fresca, com o coração mais mole, mais quebrantado. E ele então pede a Timóteo o quê? Para levar Marcos até ele, pois era bastante útil para o ministério. Ou seja, Paulo perdoou Marcos. Houve perdão, houve reconciliação. Ele não guardou rancor e mudou de ideia, porque é algo saudável. Se o próprio Deus, a Bíblia diz que ele muda de ideia, por que o ser humano não pode mudar? Deus ia destruir Nínive, lembram? Mas Paulo foi lá, estou até botando o personagem no lugar errado. Jonas foi lá, pregou uma mensagem de juízo, e Deus mudou de ideia. Não destruiu aquela cidade, porque o povo se arrependeu. Queridos, saber perdoar é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Não tem como fugir. As pessoas vão errar conosco, assim como nós vamos errar com as pessoas. Pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcioná-las. Isso é inevitável. Pessoas vão pecar literalmente contra nós, e nós muitas vezes vamos pecar contra as pessoas. E não só a nível de ovelha, mas pastor peca também, pode errar com você. Pastor erra, não é um semideus. Portanto, voltar atrás e dar uma segunda oportunidade não é sintoma de fraqueza. Não, Paulo voltou atrás, mas é sintoma ou evidência de firmeza de caráter. E Paulo tomou essa atitude. E mais, queridos, Paulo perdoa também a outros que o abandonaram. Aí, 2 Timóteo 4,16, ele diz assim, na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Que isso não seja cobrado deles. Guardem isso. Todo pastor, ele é vítima de injustiça. Todo pastor é vítima de calúnia, difamação. É claro que nem todos são difamados ou caluniados. O que as pessoas falam é verdade. Então não é calúnia. São fatos. Mas a maioria, não sei se é a maioria, mas sei lá, não sei qual a porcentagem, porque só Deus sabe. Mas muitos são caluniados, difamados, com muita injustiça contra eles. O pastor na sociedade atual, queridos, está entre os 3P, ou os 3Ps mais desacreditados. Eu não sei se você já sabe desses 3Ps, político, polícia e pastor. Ele é um dos 3. E menos tem credibilidade na sociedade atual. Infelizmente, é essa a realidade. Então, o pastor ele é caluniado, desprezado e visto com maus olhos pela sociedade moderna. Quer um conselho? Perdoe para valer. O pastor, ele é caluniado, ele tem que perdoar. Ele é difamado, mesmo assim tem que perdoar. O pastor é chamado de ladrão, tem que perdoar. Tem que perdoar, porque quem não perdoa fica amarrado no passado. Quem não perdoa não é perdoado, diz a Bíblia. Quem perdoa fica livre para ir em frente, seguir caminho, seguir viagem, prosseguir no ministério. Paulo desabafou dizendo aí: Senhor, ninguém ficou ao meu lado, todos me abandonaram no meu primeiro julgamento, mas eu perdoo em nome de Jesus. É como se ele estivesse falando isso. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar ressentimento. Isso vai fazer mal para mim. Estão livres, vão com Deus. Ele disse: Senhor, que todo mal que me fizeram não seja colocado na conta deles. E outro detalhe ainda, queridos, Paulo não se vingou. Aí em 2 Timóteo 4, 14 a 15, ele disse: Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Prevenção. Olha, ele me prejudicou muito, tome cuidado, abre o olho. Amados, sempre que nos levantamos para fazer a obra de Deus, o diabo também se levanta para se opor a essa obra.
Sempre que nos levantamos, o diabo se levanta também para destruir essa obra. Porém, precisamos nos lembrar sempre que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas a Bíblia diz que é contra o diabo e seus demônios, seus asseclas. Precisamos nos lembrar também que a vingança pertence ao Senhor, pois é Deus quem vai julgar todas as coisas. A vingança não pertence a nós. Portanto, quando Paulo disse aí, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, não estava aí expressando um espírito vingativo, mas apenas entregando seu julgamento nas mãos de Deus. A quem pertence esse direito? E só Deus conhece todas as intenções e motivações. Quarto conselho, queridos, seja incansável no estudo. É tanto para Vitor, Caterine, acertei? De vez em quando eu erro. E para cada um de nós, seja incansável nos estudos. Versículo 13, ele diz assim: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, e especialmente meus pergaminhos. Interessante isso. Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o seu corpo. Ele tinha necessidades físicas, tinha necessidades mentais e tinha necessidades também emocionais. John Stott diz algo interessante, que quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas. Quando nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade, diz ele, admitir isso. Na verdade, é humano. Para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade e muito menos a nossa fragilidade. Interessante que Paulo aqui não pediu a Timóteo alimentos. Paulo não pediu a Timóteo dinheiro. Não, ele simplesmente pediu livros. Ele quer a capa para se aquecer do frio e os livros para aquecer o seu coração. E olha que ele tinha todos os motivos do mundo para não querer ler. Estava próximo à morte. A iluminação devia ser terrível, né? Não é como você botar um celular e clarear. Não tinha nada disso. Imagine as condições. Amado pastor Vitor, continue amando os livros. Eu sei que você ama. Já te dei muitos livros, né? Tem muitos lá para você. A próxima vez que você levar para casa, trazer. Continue amando os livros, continue se dedicando ao estudo. Porém, a Bíblia deve ser o seu livro de cabeceira. Amém? Ela é o livro dos livros, a eterna palavra de Deus. E mais, pastor precisa ser estudioso. Aliás, todo cristão precisa ser estudioso, queridos. Todo cristão precisa ser estudioso. Tanto no mundo secular, mas principalmente no contexto cristão. Amar a palavra de Deus, ler bons livros. Existem pastores que não leem. Existem pastores que não estudam. Existem pastores que não leem, inclusive não leem a Bíblia. Pasmem vocês. Não leem a Bíblia. Eu fico pensando o que se ensina, o que se prega em muitos lugares chamados de igrejas. Pastores que não gastam tempo pesquisando, anotando e aprendendo. E quem não aprende, não ensina. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Isso é fato, isso é matemática. É como 1 mais 1 é igual a 2. Paulo é para nós pastores um exemplo a ser seguido. Mesmo estando aqui no corredor da morte, ele quer o quê? Aprender um pouco mais com os livros e com os pergaminhos. Para que ele queria livro? Se essa era para escorar alguma mobília na cadeia? Uma vez eu emprestei um livro para um amigo, perguntei para ele se ele tinha lido. Depois de um mês ele disse que estava tendo muita utilidade. Ele tinha colocado para segurar a geladeira que tinha perdido o pé. Escora. Eu falei, rapaz, que bênção, hein? Crente ruim. Último conselho, queridos. Reconheça sempre a bondade de Deus. Deus é bom, amém? Quem reconhece a bondade de Deus? Deus é bom o tempo todo. Eu sempre digo, o tempo todo Deus é bom. Os homens são maus, queridos, não generalizando, mas tem muita gente ruim. Os homens podem nos trair, os homens podem nos abandonar, os homens podem nos prender,
mas Deus é bom o tempo todo, mesmo que não entendamos seus caminhos. E Paulo tem isso em mente, da bondade de Deus. O que ele diz aí no versículo 17 e 18 é surpreendente. Ele diz assim, mas o Senhor, diante de todo abandono, toda crise, está na cadeia, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Que palavra, queridos! Que palavra! Deus é bom. Paulo reconhece que apesar de estar preso, Deus é bom para com ele. Ele reconhece que apesar de ter sido abandonado pelos homens, ele foi o quê? Assistido aqui por Deus. O Senhor estava com ele naquela imunda prisão romana. Algo inimaginável. Inimaginável. Ele sentia o amor de Deus mesmo estando numa situação tão adversa como aquela. Queridos, sabe qual a grande verdade? Muitas e muitas vezes, Deus não nos livra do vale da sombra da morte, mas caminha conosco nesse vale terrível da sombra da morte. Ele não nos livra de ir, mas fica conosco. Isso que acontece geralmente, em várias ocasiões, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha, como fez com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em inúmeras circunstâncias, Deus não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões, como fez aqui, ou lá no livro de Daniel, com o Daniel. E mais, às vezes Deus nos livra da morte, como fez com Pedro, lá em Atos 12. Pedro foi liberto, lembra? Deus enviou um anjo, Atos 12. Interessante, estava pregando hoje de manhã numa igreja e falei sobre Atos 12. São tantas histórias interessantes em Atos 12. Herodes foi comido de bicho, mais à frente, mas logo no início do capítulo, você vê Tiago perdendo a cabeça, morrendo, e você vê Pedro sendo liberto da cadeia. E o que podemos resumir é que em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sendo assim, amados, Paulo estava abandonado por muitos, mas não estava desamparado por Deus. Ele foi esquecido pelos seus melhores amigos, mas foi assistido pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo na prisão, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Amados, estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de conforto. Estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de prosperidade. Estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de uma saúde bombando. Não, muitas vezes vamos estar no centro da vontade de Deus, mas ao mesmo tempo no olho do furacão. Então, estar no centro da vontade de Deus não significa que tudo vai acontecer como planejamos. Não vai acontecer milimetricamente como 1 mais 1 é 2, como nós imaginamos. Nem sempre acontece assim. Por exemplo, uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus e mesmo assim ser presa, e mesmo assim ficar doente, e mesmo assim passar fome. Passar fome, pastor, no centro da vontade de Deus é. Muitos irmãos nossos agora, na Coreia do Norte, estão passando fome, dentro de um container a 50 graus e recebendo o mínimo possível de comida. Isso não é fato. Isso não é história, é fato. Naquele regime comunista diabólico. Portanto, queridos, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportá-las. Eu estou concluindo. 2 Timóteo 4,17b, ele diz que Deus o revestiu de forças para que continuasse pregando até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus estava livre e espalhou-se para todos os gentios. Paulo foi levado, um pouquinho depois desse texto que lemos, ao patíbulo e degolado, mas sua voz ainda ecoa nos ouvidos da história, e as suas cartas chegaram até hoje a nós, para a glória de Deus.